Vamos ler aqui em dois livros. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 27. E depois, Romanos capítulo 15, a começar pelo versículo 18. Minha amada esposa está ali, minha princesinha está lá em cima, e a minha sogrinha está ali hoje. Irmã Maria está ali. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo... Vamos iniciar a nossa leitura no versículo 26, irmãos. Que diz assim: E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido confiados a graça de Deus para a obra que acabavam de cumprir. Quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por meio deles e como abrira a porta da fé aos gentios. Amém, irmãos? Amém. Romanos capítulo 15, por gentileza. Romanos capítulo 15, versículo 18. É tão bom ouvir o som das páginas da Bíblia. Eu gosto. Amém, igreja? Não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. Desta maneira me esforço para anunciar o Evangelho, aonde Cristo nunca for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Amém, irmãos? Comi uma macaxeira com carne seca hoje, estou morrendo de sede. Meus amados irmãos, esse texto aqui é um dos textos mais lindos do Novo Testamento. Nós que somos missionários, que estudamos um pouquinho sobre missiologia, eu tenho uma tendência de ler a Bíblia com a visão missiológica. Aí eu começo de Gênesis, já missão. Abraão, missão. Aí daí vai. Abençoarei todas as famílias da terra, missão. Transcultural, aí daí vai. Mas esse texto aqui, ele é declaradamente um texto missiológico. Em Atos dos Apóstolos, nós vimos o historiador, o médico Lucas, ele escrevendo que quando Paulo e Barnabé voltaram da sua primeira viagem missionária, eles reuniram a igreja. A igreja se reuniu, era uma coisa nova. O primeiro missionário, os dois primeiros que foram além fronteira para pregar o Evangelho, voltaram vivos, com as marcas de Cristo, mas estavam vivos. E a Bíblia diz que eles relataram quão grandes coisas Deus fizera por meio deles. Sabe o que é isso, irmãos? Não é nós que fazemos. Nós só somos apenas instrumentos. Quem faz é aquele que chama. É aquele que vocaciona. Eu nunca na minha vida tomei para mim alguma coisa. Cleito fez alguma coisa, Cleito implantou alguma igreja. Não, eu olho assim e digo, isso aqui é a pura graça de Deus.
Porque nós somos apenas vasos e instrumentos. Por isso que nós não louvamos a homens. Nós louvamos aquele que está sentado à destra da majestade, o cabeça da igreja, o Senhor da grande comissão, aquele que está aqui no nosso meio nesta noite, está dizendo para você: não temas, não tenha medo, eu sou o dono da obra, a obra é minha, me pertence, e eu estou tocando na tua vida nesta noite. E como abrir a porta da fé aos gentios? Isso daqui, irmãos, foi um sermão demorado, foi um relato demorado, mas só que no grego, Lucas, ele sintetiza. Ele diz que Paulo atribuiu tudo a Deus e ele abriu a porta da fé aos gentios. E eu estava vendo aqui o vídeo, aqui, o pastor mostrando, o templo é grande, irmãos, é enorme. E eu vou profetizar aqui em nome de Jesus, segundo a autoridade do Espírito Santo, a porta que o apóstolo Paulo viu abrir para os gentios, a porta da fé. Ele declara para vocês aqui nessa noite, que aquele que tem a chave de Davi nos seus ombros, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, ele vai abrir a porta da fé. Ele vai abrir a porta, vai ter alma, meu irmão, fluindo de todo quanto é lugar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Muita gente se converterão a Cristo, ficarão libertas e glorificando o nome do Senhor Jesus, louvando a Deus aqui no nosso meio. Rita Lavachando e Mantarábia, é a porta da fé. Ele vai abrir para você. Você crê que ele está abrindo a porta nessa noite? Você acredita que ele está abrindo a porta nesta noite? Paulo disse: quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho, abriu-se-me uma porta no Senhor. Ele escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: olha, me abriu uma grande porta eficaz, mas apareceram muitos adversários. É desse jeito, irmão. Quando Deus abre a porta, aparece adversário, aparece gente bicuda, gente com inveja, mas não se preocupe não, Jesus está no negócio, Ele assinou o papel, Ele te escolheu, você está aqui nessa noite e Ele é a tua proteção. Aleluia! Você pode abrir a boca e dar glória a Deus? Você pode olhar para o seu irmão e dizer assim: dê glória a Jesus, se alegre nesta noite. Aleluia! Provérbios 29 e 21 diz assim, ou 21, 29, os ímpios endurecem o seu rosto. É assim, com a cara feia o tempo todo. É Jesus falando e o camarada ali com a cara de delegado, olhando para você. Meu irmão, a Bíblia diz assim, olha, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 8, quem conhece a sabedoria como homem sábio? Pois a sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Então olha para o teu irmãozinho que está aí do teu lado e diz assim para ele: vai mudando essa cara hoje, muda agora. Oh, aleluia, muda essa cara dura. Você está na casa de papai. Você está no melhor lugar do mundo aqui nesta noite. Dê um glória para Jesus, dê um sorriso, glorifique a Deus. Aleluia. E eu fiquei pensando, quando eu li esse texto, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu queria ser uma formiguinha, tá ali na igreja de Antioquia, ali imprensado, para ver Paulo dizer assim: olha, foi duro, mas a glória é dele. Eu trabalhei muito, mais do que todos eles. Aí se lembra do espinho na carne e diz: mas eu não, a graça de Deus comigo. Fala Barnabé, oh, sou filho da consolação, viu? Era Paulo pregando juízo, eu pregando o amor. Eu imagino. Jesus, por que isso não está registrado?
Aí Jesus disse, está registrado, meu filho. Tá aonde, meu Senhor? Aí eu conheci capítulo 15 de Romanos, versículo 18. Não ousaria dizer coisa alguma, a não ser aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Meu irmão, eu estou aqui pregando com a minha vida. Minha vida está no altar, o Senhor me conhece. Não estou aqui proferindo mentiras. Paulo escrevendo em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8, ele disse, não podemos nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Crente tem compromisso com a verdade, a boca dele tem compromisso com a verdade, dê glória a Deus. A não ser aquelas que Cristo fez por meu intermédio, por palavras e por obras, para conduzir os gentios à obediência. Qual é a finalidade da porta da fé aberta? Para conduzir os gentios à obediência. Mas, irmão Cleiton, mas não é tudo pela graça? É, meu irmão, é tudo pela graça. Capítulo 2, versículo 8 de Efésios. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Você tem o versículo 8 e o versículo 9, mas tem o versículo 10. O versículo 10 diz assim, vós sois feitura sua. Quero abrir um parênteses aqui, para dizer algo bem bonito para você. A palavra feitura, no original, no grego, é a palavra poel. Daí vem a nossa palavra portuguesada, poema. Poel, na cultura greco-romana, helenística, era direcionada somente para perfeições das perfeições. Quando um grego viu uma coisa bem bonita, uma obra de arte, ele dizia, isso aqui é um poel. Aí Paulo pega essa palavra e direciona a mim e a você. Aí você diz, mas eu sou tão cheio de defeito. Ai, meu Deus, eu também sou cheio de defeito. Meu irmão, pensa um cabo defeituoso. Mas a Bíblia diz, irmãos, em Colossenses 2:10, vós estáis perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e toda potestade. Quer mais? Tem mais. Hebreus capítulo 10, versículo 14. E aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. Veja só. Aperfeiçoou para sempre aqueles que estão no processo de santificação. Aí você olha para o seu irmãozinho, para o seu maridinho, para a sua mulherzinha, para o seu coleguinha, aí vê ele cheio de defeito. Mas quando o papai do céu olha lá do céu para baixo, e olha para você cheio de defeitos, eu cheio de defeito, ele nos olha por uma lente chamada Cristo. Aí ele diz, oh coisa linda, isso aqui é perfeito, isso aqui é meu poema, isso aqui é minha obra de arte. Oh irmãos, glória a Deus pelo milagre da salvação. Vós sois feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Boas obras ali, irmãos, não é você dar um copo de água para um coitado que está com sede, não. A carne seca estava boa. Boas obras ali, segundo a linguagem paulina, é uma vida de testemunho de obediência diante daquele que vê todas as coisas. Boas obras. Ninguém alcança a salvação pelas boas obras. Todavia, nós temos que obedecê-lo. Quer ver? Atos 5:32, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz, nós somos testemunhas, e não somente nós, mas o Espírito Santo que Deus deu para todos quanto lhe obedecem.
Eita, o barulho de glória a Deus agora foi baixo. Tem mais missionário? Tem. Hebreus 5:9, sendo ele consumado, tornou-se a causa da eterna salvação para todos quanto lhe obedecem. Olha para o teu irmãozinho assim, diz assim, como a gente diz lá no Nordeste, não tem boquinha não, diga assim para ele, diga, não tem boquinha não. Quer ir para o céu? Fala comigo forte, quer ir para o céu? Tem que obedecê-lo. Dê um glória para Jesus, exalte o nome de Jesus. Crente obediente. Não estou pregando para Sardes. Eu estou pregando, meus irmãos, para uma igreja viva. Mas, irmão Cleito, se eu deliberadamente não quiser obedecer de forma alguma, o que vai acontecer? Está escrito, viu, irmão? Está escrito, 2 Tessalonicenses 1:8. E ele virá como chama de fogo, tomando vingança. Meu irmão, acalme seu coração. Sabe aquele desafeto? Se preocupe não. A vingança pertence ao Senhor. O Senhor te fala nessa noite, fique quieto, fique calmo, não se aveste. A vingança pertence a Deus. O dia vai chegar. Os maus legisladores que faz da lei do bem mal, o mal bem, naquele dia, quando ele vier como chama de fogo, meus irmãos, eles vão ver o poder de Deus, mas não mais para salvação, mas para juízo. Essa semana eu estava vendo aí uma tal de rainha, né? Os irmãos conhecem, né? A rainha dos baixinhos, né? A rainha dos baixinhos. Dizendo que queria reescrever a Bíblia. Eu disse, meu Deus do céu, quem é essa mulher, meu Deus? Para dizer que quer reescrever a Bíblia. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, meu filho, para ela reescrever a Bíblia, ela teria que morrer, ressuscitar, passar 40 dias andando depois de ressuscitar, ser assunta aos céus, sentar à minha direita e viver para todo sempre. Aí ela reescreveria a Bíblia. Mas ela não faz. Sabe por quê? Porque ela é humana. Se morrer, vai para o pó. Mas Jesus não, meu irmão. Ele está lá na destra do Pai, mas também está aqui nessa noite, quebrando as portas de bronze, assinando papel, dando vitória à igreja e dizendo para você que Ele é o mesmo Deus. Escrever a Bíblia. E ele virá como chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus e contra aqueles que não obedecem ao Evangelho. Aqui nós temos dois grupos de pessoas. Aqueles que não conhecem a Deus é o homem natural, que bate no peito e diz, eu tenho minha fé. Conhece a história do Cristo, mas não conhece o Cristo da história. E contra aqueles que não obedecem, aqueles que conhecem. Eu só vou obedecer ou negar a obedecer se eu conheço. É aqueles que conhecem, mas deliberadamente não aceitam obedecer. Nesse dia, eles vão ver, irmãos. Mas nós estaremos ao lado de Jesus. Ao lado dele. Ao lado dele. E conduzindo atualmente pessoas aos pés de Cristo. O irmão está lá na República Dominicana. Ele está usando a estratégia de esporte para conduzir os gentios aos pés de Cristo para obedecê-lo. Estou lá em Senegal.
pregando lá no meio dos muçulmanos, viajando 180 quilômetros da minha casa, implantando a igreja debaixo de 2 pés de árvore, na sombra de 2 pés de árvore. Quando eu cheguei lá, o combustível estava quase R$10. Depois, com a guerra da Ucrânia, aliás, da Rússia contra a Ucrânia, irmãos, o combustível chegou a R$15. E eu indo lá, porque aquele que me chamou, ele disse, obedeça, e você vai obedecendo, eu vou abrindo os caminhos e vou providenciando. Mas você tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, creia, porque ele vai prover. Aleluia, igreja! Demônio, irmãos, o lugar oprimido. Antes de ir para o campo, eu abri junto com meu pai, pela graça de Deus, 7 igrejas no interior da Paraíba. Meu pai, ligavam para o meu pai de madrugada, irmão Nelson, tem uma pessoa aqui falando umas línguas diferentes. Já demos injeção de diazepam de 10 miligramas. E o camarada está aqui ainda. Vem orar por ele. Quando eu podia ir, eu ia com meu pai. Era o exorcista. Eu ia com meu pai. Mas eu trabalhava. Teve uma noite que ligaram para o meu pai. Tem uma menina quebrando tudo aqui. Uma menina magrinha, 5 homens estão segurando ela. Ligaram para o meu pai. Meu pai, meu filho, bora. Eu olhei para o relógio assim, de pai, 3 horas da manhã. Amanhã eu vou trabalhar, meu pai. Ele disse, então ora aqui pelo seu pai. Ficou de joelho, coloquei na mão na cabeça dele, disse, papai vai ali, já já volta. Agora estou sem companhia de carne e osso, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão junto comigo. 2 horas, 5 horas da manhã chegou meu pai. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Receba o Consolador aqui nessa noite. Receba o poder do Espírito na tua alma. Eu sinto a presença desse Cristo ao redor dessa igreja, como chama de fogo. Eu sinto a presença dele aqui no nosso meio. Igreja missionária, se prepara para o novo de Deus. Aleluia! Glória! Jesus é maravilhoso. E Ele toma conta dos seus, viu, irmãos? Ele toma conta dos seus. Esqueci de trazer meu lencinho. Meu lencinho não, minha toalha. É toalha, irmãos. Um dia, fazendo missão, Paulo disse, desde Jerusalém, preguei o Evangelho, ao redores até o Ilírico. Tem pessoas que pensam assim, por que enviar missionário além fronteira, se existem cidades no Brasil sem presença de igreja evangélica? Eu vou lhe explicar, biblicamente. Vou lhe explicar. Atos 1:8, Jesus falou,
e ser-me-eis testemunhas ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês vão pregar, começando em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. O sufixo, tanto em como em, no grego, quer dizer, nos traz no nosso português, a ideia de simultaneidade, ou seja, o ponto de partida da pregação seria Jerusalém, mas a pregação não devia ficar somente em Jerusalém, ela deveria chegar na Judéia, Samaria e até os confins da terra e ser pregada simultaneamente. Estamos pregando aqui, já tem outro lá, no Japão de dia, falando que Jesus é grande e maravilhoso. E sabe amar e cuidar, viu? Jerusalém, arredores até o Ilírico, eu estava vendo, Tiago, é quase 3.000 quilômetros. Poxa, Cleiton, 3.000 quilômetros no meu carrinho. 3.000 quilômetros, irmãos, há 2.000 anos atrás, era uma viagem que para chegar lá, só com a ajuda do poder do Espírito Santo mesmo. Os historiadores dizem que só teve um homem na história que teve uma conquista maior do que Paulo, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, o seu território foi mais de 5.000 quilômetros. Mais de 5.000 quilômetros. Paulo, quase 3.000 quilômetros. Alexandre o Grande tinha um aparato enorme. Paulo tinha muito mais do que ele. Tinha o poder do Espírito Santo. E eu saindo de Jerusalém, eu me recordo, escute só, eu estava pregando uma igreja um dia desse aqui, estando agora aqui, estava pregando uma igreja, Deus levantou um vaso, eu costumo chamar de meu irmão mais velho. Ele sabe, ele mandou eu chamar ele assim. Ele disse, eu sou seu irmão mais velho. E eu estava pregando e aquela pessoa começou a falar línguas muito alto. Disse, eu sou o seu irmão. De pronto, é ele. Fiquei logo calado. Fizeram uma reunião para te destruir. Até um animal selvagem. Irmãos, eu em Senegal agora, eu fui participar de uma reunião de obreiros no sábado. E saí, terminou, nos congratulamos juntos, oramos. Terminou a reunião, entrei no meu carrinho, vamos para casa, 80 quilômetros. E eu me recordo que quando eu estava no caminho, eu estava recebendo ligação de um rapaz que nos queria nos mostrar uma casa para alugarmos. E ele estava ligando para mim e eu quase que atendi e ele vi que estava me chamando, eu tinha compromisso e fui acelerando o carro. A pista muito boa, pista de Senegal muito boa, construída pelos franceses, muito boa pista. E eu acelerando o carro. Irmãos, tinha um carro preto assim na minha frente, mas na hora eu senti a presença do Espírito Santo. Veio aquela coisa gostosa assim, e falou assim, cante um hino. E na minha mente veio um hino. E eu cantei um hino de louvor a Deus. Quando eu terminei de cantar, irmãos, o carro que estava na minha frente, estava na mão esquerda, ele deu sinal e saiu e me deu ultrapassagem. Quando eu acelerei o carro, quando eu olhei, um lobo enorme estava na minha frente, assim, uns 20 metros, sentado na pista, estava escurecendo, sentado na pista, lambendo a pata assim,
Quando eu vi o tamanho daquele cachorro, digo, Jesus, se eu bater nesse cachorro, eu vou morrer, o carro vai capotar, ele vai subir, vai entrar, vai quebrar o para-brisa. Eu vou morrer. Eu puxei o carro foi, e quando eu voltei para o carro ficar na mesma posição, eu perdi o controle do carro. O carro deu um cavalo de pau de 360 graus, irmãos. Eu dei um cavalo de pau sem saber. Era meu sonho, mas eu dei. Eu digo, Jesus, de novo, é o terceiro. E o carro foi em direção à mureta de concreto, eu dei uma brecada e puxei, o carro veio, eu dei outra e puxei, eu disse, Jesus, me socorre. Quando eu vi, o carro estabilizou-se no meio da pista. Quando eu olhei para o retrovisor, cadê o cachorro, cadê o lobo? O lobo tinha sumido. Intentado contra a minha vida. Salmo 11 diz, o ímpio arma o arco contra o justo. E o salmista exclama, o que poderá fazer o justo? Eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada. Mas ele conclui dizendo, aquele que vê todas as coisas te observa desde o teu santuário. Estão armando arco contra você. Jesus já está dizendo desde agora, eu já te dei vitória. Eu já te dei livramento de morte, e você não sabe, mas eu estou dizendo para você, que eu sou fiel na sua vida, tem muito caminho ainda para você andar. Aleluia. E escapei, irmãos, escapei. Eu olhei, disse, Jesus, não estou me tremendo. Eu estou sem empatia com a vida, Jesus. Não aconteceu nada, eu ia morrendo agora. Mas depois, irmãos, a carcaça começou a dizer, olha, a ficha caiu, eu estava a 150 quilômetros por hora. Jesus disse, olha, com 80 eu pulo do carro, mas ele foi fiel, viu? Ele disse, missionário, meu irmão mais novo. Sabe por quê, irmãos? Porque o que ele tem na nossa vida, não tem diabo do mundo que possa, irmãos, impedir. O que Deus tem com a sua vida, ninguém pode impedir. Pode colocar o seu nome dentro de boca de sapo, jogar sal grosso, fazer macumba, pode fazer o que for. Ninguém pode parar a marcha dessa igreja. Isso é apenas o limiar do que Deus fará no meio de vós. E Paulo conclui dizendo, e eu vou concluir também, e dessa forma me esforço, missionário se esforça, viu? E dessa forma me esforço para anunciar o Evangelho. Aonde Cristo nunca for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Paulo disse, eu não sou pescador de aquário não, vou atrás lá das almas lá, olha. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu vou lá. O negócio está pescando em aquário, irmão? Peixe dos outros? Não. Eu prego aonde Cristo nunca for anunciado. Eu me esforço. Eu nunca pensei que eu ia chegar no Brasil e emagrecer, irmão. Cheguei com 117, estou com 110. Glória a Jesus. E comendo muito, viu, irmão? Minha esposa é uma benção. Comendo muito. A gente sofre, irmãos. Dessa forma me esforço. É uma conotação de sofrimento. Eu chamo de teodiceia missionária. Dessa forma eu sofro para anunciar o Evangelho. Se você abrir a Bíblia no capítulo 11, de 2 Coríntios,
A partir do versículo 23 até o 28, você vai ver, meu Deus, Paulo não está contando testemunho aqui, né? Ele está contando um testemunho. Fui açoitado 5 vezes, menos uma, pelos romanos. Fui açoitado com vara 3 vezes. Sofri 2 naufrágios. Perigo entre falsos irmãos, entre patrício. 2 noites passei dentro do buraco. Fome, sede, nudez. Agora deixa o missionário com 17 anos de campo falar o que ele já passou na vida, rapidinho. 8 malária na conta. Mas a minha experiência não se aplica a você, tá? Você que pensa em ir para o campo, não, Deus me livre. Eu nunca fui açoitado na minha vida, não, irmão. Pode ter sido açoitado com língua aí, né? A Bíblia diz, né? Açoite de língua. Pode ter gente ruim. Mas graças a Deus, eu nunca fui açoitado, não. Nunca andei nu também, não. Paulo passou por tudo isso. Quinina e cloroquina. Acaba trazia de caminhão, de pode deixar que eu bebo. Eu me lembro que eu peguei uma malária, mas foi tão brava, pastor Walter, a 4ª malária que eu peguei na minha vida. Ia lá, tirava o sangue, o médico olhava para a minha cara assim, com a cara de dó, porque naquele tempo eu pesava 60 quilos. Você já viu esqueleto de borboleta? Não, né, irmãos? Estava daquele jeito. Mas já olhava com a cara de pena assim, meu filho, vou passar aqui cloroquina e quinina. Agora coma arroz, depois ingira o comprimido. Está certo, sim, senhor. E teve um dia, detalhe, tinha farmácia lá dos Naras, a gente de Naras, mas são mauritanianos. Eles saem lá da Mauritânia para vender, para ser comerciante. Ali em Guiné-Bissau, Senegal, tinha remédio que era falsificado. Eu dizia, o mais barato, ele disse, pronto, está aqui. Só farinha, irmãos. Eu solteiro, donzelo de pronto, é céu, na hora. É fechando os olhos aqui, abrindo os olhos lá no seio de Abraão. Abraão, com sua barba é linda. Irmãos, eu me recordo, eu não dizia para o meu pai não. Dizia não. Não, ele, senão vem lá, ia vender casa, ia vender tudo para me buscar lá. Eu digo não. E eu sozinho numa casa sem luz elétrica, sem água. E eu lá, ganhando almas. Meu desejo é vidas. E a malária pegou, vômito, diarreia, vertigem, pior coisa do mundo, irmão. Passei 30 dias pensando que eu estava dentro de um barco à deriva. Febre. Eu digo, é hoje. Tomei os remédios, terminei o tratamento. Não fez efeito. Eu não sabia que era falsificado. Depois o missionário foi dizer, missionário, nunca chega na farmácia dos Nara pedindo um remédio mais barato. Eu disse, por que o senhor não falou isso antes? Na primeira. E eu tomei aquele negócio, só a farinha e deitei. E aquele dia eu passei muito mal, sozinho. Muito mal. E eu me recordo que eu estava com a velhinha assim do lado. Na época não existia smartphone, era aquelas lanterninhas, né? Celular, lanterninha. Eu estava com lanterninha daqui, eu só vivia com o celular assim, andando. Tem aquelas cobras najas, eu tinha medo delas entrar dentro de casa. Eu me recordo que eu disse, Jesus, hoje eu estou muito mal. Me olhei no espelho assim, a autoestima, o poel estava lá embaixo, assim, o poel. Eu disse, Jesus, leva logo, Senhor. Leva logo, já que eu estou por aqui mesmo, pesando 60 quilos, leva logo, só os ossos. Deitei e disse assim, Senhor, Tu me prometeste que eu faria muito mais, que eu iria além. Mas se o Senhor quiser levar, o Senhor é soberano. Agora console meu pai e minha mãe. Fiz essa oração, soprei a velhinha, fui dormir.
digo, ô Jesus, quem sabe, né? Já abri os olhos lá no seio de Abraão. Meus irmãos, para a glória de Deus, quando eu abri os olhos no outro dia, irmãos, quando eu me levantei, eu não estava sentindo mais nada. O médico Jesus foi lá e fez, você não vai morrer, receba a cura. E na mesma hora eu exclamei como salmista, não morrerei, mas viverei e contarei os poderosos feitos do Senhor. E para concluirmos, escute só mais um testemunho. Dessa forma me esforço, dessa forma eu sofro. Eu fui entregar a chave da casa para o proprietário, eu era o filho do proprietário. Fui entregar a chave da casa para o rapaz. O meu líder de missões disse, missionário, já 2 anos e meio, tá bom de voltar. Eu digo, ô glória, eu vou casar com Nívia, glória a Deus. Eu digo, ô glória, vamos voltar. Fui entregar a chave, limpei a casa, fiz de tudo. Fui entregar a chave, chegou o rapaz lá. E ele chama a gente de Branco. Sabia meu nome, mas só chama de Branco. Branco, o senhor não tem outra pessoa assim como você, não? Eu digo, como assim? Magrinho assim como eu? Ele disse, não, que cuida da casa, você pagou em dia, tal. Você não tem outra pessoa, não? Eu digo, olha, aí tem uma escola, tem um trabalho aberto, com certeza, se a missão mandar alguém para cá, eu vou indicar o seu imóvel. Aí ele disse, não, rapaz, porque a gente tem uma consideração enorme por esse terreno aí. Eu disse, amém, tudo bem. Porque meu pai e meu tio estão aí. Eita Jesus. Quando ele falou, meu pai e meu tio estão aí, eu digo, só se ele acredita, né, no animismo, eles acreditam nessas coisas, espírito para lá e para cá. Eu disse, eu nunca vi eles não, estamos por aí. Aí ele disse, não, Branco, não é assim não. Porque eu sou balanta, eu sou da etnia balanta. E cada um tem seu costume. Os muçulmanos têm o cemitério deles. E nós, a gente simplesmente enterra os nossos defuntos dentro de casa, não é melhor? Aí eu fiquei olhando para a cara dele assim, eu disse, rapaz, eu não sabia desse mistério aí não. Aí ele disse, rapaz, o meu pai, a gente enterrou na sala. Aí eu disse, ele disse, porque a sala era um lugar arejado, então terminava de almoçar, sentava na sala. Eu digo, Jesus, eu dormi 2 anos e 6 meses em cima da cova do rapaz. Não tinha luz elétrica, irmão. Pegava meu colchãozinho de madrugada, já ia certo assim. Jogava lá e pá, caía lá mesmo. 2 anos e 6 meses dormi em cima da cova do pai do rapaz. E ele falando com a maior naturalidade do mundo, irmãos. E você tem que ser transcultural, né? Paradigmas com você não existe. Axiomas não existem. Você tem que ser transcultural. Ei, ô coisa boa, na sala, glória a Deus. Glória a Jesus, na sala. É, lugar de honra. Aí, ele olhou, eu digo, eu fiquei pensando, e o tio? O tio foi na cozinha, ou no quarto, né? A gente tinha um poço, irmão, lá no quintal. Bebi água por 2 anos e 3 meses. Aí quando ele disse assim, olha, meu tio foi o seguinte, meu tio ele morreu pedindo água. Eu disse, o poço, Jeová. É, irmão, você está rindo porque não foi com você. Cheguei em João Pessoa, fui fazer exame de sangue, urina, fezes. A doutora disse, dentro da sua barriga tem
um império de verme. Meu filho. Quando eu cheguei aqui, o pastor Walter olhou para mim assim e disse: a sua aliança é do tamanho da aliança de Nívia? Eu disse: é, pastor, bota ela aí e abençoa ela. Aí ele disse: ele morreu pedindo água, e a gente pensou, bom, para que na outra vida ele não se esforce muito para encontrar água, a gente enterrou no poço. Pertinho ali do poço, para quando ele sentir sede ir lá beber. Aí foi aí que eu preguei o evangelho para ele, irmão. Eu disse: não era essa água não, rapaz, que o teu tio queria não. Ele disse: por quê? Como assim? Ele estava pedindo água. A água que ele queria, um homem há 2000 anos atrás, se levantou numa festa e disse assim: quem tem sede, vem a mim e beba. E como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão dentro do seu interior, aqueles que acreditarem em mim. Tem rio aí, irmão, tem fonte, tem rio. Agora você vai me visitar lá, viu, irmão? Mas eu não moro lá mais não, viu? Água mineral. E dessa forma me esforço para anunciar o evangelho. Continuo orando pelos missionários. São lutas e batalhas que muitas vezes são inenarráveis. A gente não pode chegar aqui e sair falando. Mas o nosso Deus sabe. E Ele entra com a sua devida providência no seu momento certo. E no final dá tudo certo. Aleluia! Glória! Tem crente alegre aqui nessa noite. A igreja de Antioquia está alegre aqui nessa noite. Então aplauda o teu Deus. Glorifique ao Senhor. Você faz parte dessa história. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não se esqueça de orar por Nelson Cleiton, Nívia e Vitorinha. Eu pensei, pastor, que eu não estaria aqui hoje. Era para mim já estar lá na terrinha, lá na Paraíba, lá comendo buchado de bode e pregando. Mas Jesus disse: não, você vai passar mais uma semana e vai pregar de novo lá, porque eu quero. Eu disse: eis-me aqui, Jesus. Então Deus abençoe meus irmãos. E estamos juntos na missão. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.